Bom dia, queridos, a graça e a paz. Nós estamos aí nesse domingo, agora vamos dar início à nossa aula, que Deus nos conduza em todas as coisas. Na semana passada nós começamos a falar a respeito da santificação, começamos a ter uma conversa, fiz uma aula introdutória, explicando o termo santificação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e ao final nós concluímos afirmando que a santificação ela não tem como você dissociar, separar o termo separação de uso. Não tem como você anular o usar diante da palavra de Deus na questão da santificação. Deus sempre nos separa para uso. Então essa foi a conclusão da aula passada. E eu disse também na aula passada que haveria fases dentro do chamado processo de santificação. Essas fases das quais nós vamos começar a trabalhar hoje, eu quero, antes de mais nada, dizer que estou fazendo com base no livro do Luciano Subirá, um livro que vale muito a pena ser lido, Santificação, e é claro, ele faz com base na Bíblia, mas o livro traz uma sistematização muito interessante que eu acho que vale a pena a gente segui-lo. Então, lembrando a vocês que santificação é um processo o qual começa quando eu aceito a pregação do Evangelho, quando eu aceito Cristo, eu sou justificado, meus pecados são perdoados, eu sou salvo e entro no chamado processo, dou início ao processo de santificação juntamente com a regeneração, o novo nascimento. Então, numa ordem mais correta, eu sou salvo, eu sou regenerado, eu nasci de novo e eu começo o processo de santificação, a santificação inicial. Então, nesse sentido, a gente vai começar agora a falar do que é essa santificação inicial, como ela acontece, como é trabalhada em nós. Santificação inicial, em primeiro lugar, ela vai ocorrer pela fé, exclusivamente pela fé. Nós somos santos, separados e colocados em uso inicialmente pela fé. E após os nossos pecados, quando nossos pecados são perdoados, então eu vou nascer de novo, tudo pela fé. A justificação é pela fé, o nascimento, o novo nascimento pela fé, tudo vem pela fé. Eu creio nessa verdade que me é ensinado, eu creio nessa pregação do Evangelho, então eu pela fé eu dou início a esse processo todo. A gente tem que lembrar que nessa fase aqui nós estamos perdidos, nós não temos como nos salvar e Deus vem a nós. Deus olha para o homem na sua condição de pecador, de não ter possibilidade nenhuma de salvação por si próprio, e Ele vem a nós. Então isso nós lembramos também na aula passada da chamada graça preveniente, a graça preventiva. Quando isso acontece, nós então entramos nessa fase inicial. Lá em Atos, capítulo 26, versículo 17 e 18, a palavra de Deus vai dizer assim, Atos 26, 17 e 18, a respeito de Paulo. E eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Então, essa fase
chamada santificação inicial, ela se dá exclusivamente pela fé, na aceitação do Evangelho, na aceitação de Cristo, e eu então dou o pontapé inicial, eu faço rolar a bola no meio de campo, né? Eu começo a esse processo, eu dou o start, né? Eu viro a chave, é aqui, exclusivamente pela fé. Só que para nós entendermos isso, como isso vai agir, como isso vai acontecer, a gente tem que lembrar que nós vamos, e a gente tem que entender e compreender que nesse processo nós vamos, e nessa fase inicial, nós vamos ter 3 agentes santificadores, ou seja, três coisas que vão estar atuantes, né, coisas entre aspas aí, 3 fatores que vão estar atuantes na nossa vida. Qual é o primeiro fator? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um agente santificador em nós. Essa santificação inicial, essa separação inicial, esse uso inicial, vai ter como auxiliador, consolador, ajudador o Espírito Santo. E nós vamos encontrar isso em algumas passagens. E eu quero justamente trabalhar isso. Lá em 2 Tessalonicenses, se a gente for um pouquinho para frente aí, carta de Paulo à igreja de Tessalônica, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, a Bíblia vai falar a respeito disso. A Bíblia vai tratar a respeito disso. E diz assim: quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos e pela fé na verdade. Ele os chamou para a salvação quando lhes anunciamos as boas novas. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo ele tem papel primordial, papel fundamental nessa santificação inicial. Então, aquilo que eu resumi aqui, né, da pregação do Evangelho, da aceitação e do recebimento de Cristo, está aqui. Paulo está dizendo, olha, vocês receberam as boas novas, vocês receberam o Evangelho, a pregação foi recebida em vossos corações, e aí, em razão disso, o Espírito Santo começa a trabalhar da santificação, começa a trabalhar, né, a iniciação da santificação, deu o pontapé final. Você vai achar também essa passagem em Tito, se você for mais aí para frente, Tito, logo em seguida, capítulo 3, versículos 4 e 5, diz assim: quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade, seu amor, quer dizer, ele revelou o que? A graça preventiva. Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Então, olha que interessante, né? Eu estou morto, eu estou indo para um caminho de morte, a condenação me espera, né? Aliás, eu já estou condenado e o resultado da condenação me espera, e aí a pregação do Evangelho chega, me dá esperança, me dá nova vida, me tira de um lugar de morte, um caminho de morte, me traz para um caminho de vida, e isso mediante o Espírito Santo de Deus. E lá em 1 de Pedro, mais para frente aí, depois Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia,
Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito Santo os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Então, esses 3 textos, eles dizem que o Espírito Santo está atuante, está agindo, é um agente santificador. Ele, através do seu poder, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, ele está dando início a esse processo de santificação imediatamente, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que eu recebo a Cristo, que eu aceito a pregação do Evangelho, essa fase de santificação, ela dá um start, ela começa em mim. Então, o primeiro agente santificador é o Espírito Santo. Nós não conseguimos ser santificados, separados, sem o agir e o atuar do Espírito. Segundo agente santificador, a palavra de Deus. Nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 13, 14. Nós lá, ao mesmo tempo que a palavra traz o Espírito Santo, ele fala também na verdade, ou seja, o que é essa verdade? É a palavra de Deus. Em 1 de Pedro, aí, continuando, só que agora, capítulo 1, versículos 22 e 23, a palavra diz: uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para a vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Então, eu agora estou salvo, comecei o processo, a fase da santificação inicial, e a palavra de Deus, ela faz parte dessa fase, ela me purifica. E é por isso que nós insistimos tanto. Leia as Escrituras, leia a palavra de Deus. Um cristão não pode ficar sem ler a palavra de Deus. A Bíblia nos alerta para isso. Pedro está dizendo, é ela que nos purifica, nos santifica, nos traz vida, nos traz esperança. Um cristão que não lê a palavra de Deus, ele não está sendo objeto de atuação do agente santificador chamado palavra de Deus. Ele não está sendo. Por isso é muito importante nós estarmos lendo constantemente a Bíblia, fazendo uso da palavra de Deus para nós, porque ela nos ajuda nesse processo santificador. Então, quando nós olhamos um bom profissional, nós sempre vemos que esse bom profissional está sempre estudando, ele está sempre melhorando, em qualquer área que seja, que você atue, desde uma área técnica, uma área mais teórica, todas essas áreas demandam conhecimento. Hoje, no mundo que nós estamos, cada vez mais conhecimento faz total diferença. Então, e Deus já faz isso conosco há muito tempo. Deus está dizendo, olha, sempre estejam lendo a minha palavra, porque a minha palavra é vida, a minha palavra traz vida, ela purifica, ela santifica. Um cristão que não lê a palavra, quer dizer, ele não está sendo usado no sentido saudável por um dos agentes santificadores. Então ele vai ter dificuldade nessa fase inicial, porque os 3 agentes santificadores precisam estar atuantes na nossa vida. Então você tem eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade de ler. Queridos, eu conheço testemunhos de que pessoas que não eram habilidosas nenhuma para a leitura, que não gostavam de ler, que nunca gostaram, mas que insistiram em ler a Bíblia, passaram a ser, inclusive, grandes leitores. Então, a palavra de Deus, ela precisa estar presente na nossa vida. Acorde de manhã, se você faz o seu devocional de manhã, pegue um pedacinho da palavra de Deus,
né? Hoje nós temos várias formas de você ler a Bíblia inteira durante tanto tempo. Então, tem muitas. Hoje nós temos Bíblias à vontade. Se você olhar a história do cristianismo, né, você vai ver que tem épocas que ninguém tinha Bíblia em casa. E hoje nós temos Bíblias, né, das mais variadas formas, de todos os jeitos, para que a gente possa usá-la e para que a gente possa ter acesso no celular. Então, aonde você está hoje, você tem a oportunidade de estar lendo a Bíblia. Baixa uma Bíblia gratuita no seu celular, né? E de repente, a hora que você estiver esperando alguma coisa, uma consulta, qualquer coisa, você comece a ler. Mas não deixe de ler. A Bíblia tem que fazer parte do nosso dia a dia. Terceiro agente santificador, o sangue de Cristo. Volta um pouquinho aí em Hebreus 9, versículos 13 e 14. Esse texto é muito interessante. Vai dizer assim, ó: se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, está falando do Antigo Testamento, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas para que adoremos ao Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. E lá no final, o último livro, Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: e eu lhe respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, o terceiro agente santificador, o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz. Então, nós somos lavados e remidos pelo sangue. O sangue é atuante na nossa vida. Então, biblicamente, né, o sangue tem um simbolismo de vida, tem um simbolismo de sinal de vida. Onde o sangue do Cordeiro está, é sinal da vida, da projeção de vida, da projeção de espírito, de esperança, de uma santificação inicial. Então, a gente precisa sempre lembrar disso. Então, os três agentes santificadores na nossa vida, o Espírito Santo, a Palavra de Deus e o sangue do Cordeiro, todos os três vão estar atuantes nessa fase inicial. Todos os três vão agir inicialmente em nós quando aceitamos a pregação do Evangelho, quando aceitamos a Palavra de Cristo. Agora, diante disso, qual é o resultado? O que nós temos como consequência de recebermos o Evangelho, de recebermos a Boa Nova, de recebermos a Cristo, de agora os três agentes estarem atuantes na nossa vida? Qual é o resultado? E aqui que é muito importante nós entendermos. Na santificação inicial, o resultado se chama novidade de vida. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 3, Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e Tito, como nós lemos, capítulo 3, versículos de 4 a 5. Então, eu quero só aqui vou pegar aqui Romanos 6, capítulo 6, lá no começo, volta um pouco aí, Romanos 6, versículos 3 e 4. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte?
Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. 2 Coríntios, vou ler também, 2 Coríntios, um pouquinho para frente, logo depois de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você já ouviu esse texto? Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Ou seja, o resultado, de uma santificação inicial, uma novidade de vida. Uma novidade de vida. O que é essa novidade de vida? Eu agora tenho um novo olhar, uma nova perspectiva, uma nova projeção, uma nova forma de pensar. Tudo isso faz parte da nova vida. Quando você, por exemplo, chegou num estágio da sua vida que você está obeso, sedentário, cheio de dores, quando você resolve mudar isso e você começa, então, inicialmente você muda mentalmente, Você fala, eu preciso mudar e eu vou mudar. Você resolve dentro de si, resolve psicologicamente mudar. E a partir daí, você tem uma nova forma de conduzir as coisas. Você tem uma nova forma de se alimentar, você tem uma nova forma de ficar durante o dia, você tem uma nova forma de fazer um exercício, você tem o quê? Uma novidade de vida, você muda a sua vida, você transforma. A forma como você estava vivendo era de um jeito, agora você vai viver de outro. A mesma coisa acontece conosco nessa santificação inicial. A santificação inicial, a marca dela é: eu tenho uma novidade de vida. Eu vivia de um jeito tal, sem Deus, e agora com Deus eu vou viver de uma outra forma. E isso é ser santificado inicialmente. Agora, nós já chegamos lá? De forma nenhuma. Já concluímos tudo que tínhamos para concluir? Não, de maneira nenhuma. Por isso se chama santificação inicial. Eu gosto de quando o Luciano Subirá, ele fala o seguinte: o processo de santificação tem 3 perspectivas. Ele trabalha, em primeiro lugar, com a porta, em segundo lugar, com o caminho, e em terceiro lugar, o alvo. E ele vai falar o seguinte: a porta, quando você abre e entra, você está na santificação inicial. Depois que você entrou pela porta e começou a caminhar, você está no caminho. É a santificação progressiva. É o longo caminho, é o longo processo, é a fase mais longa aqui para a gente trabalhar, que a gente vai começar a ver na próxima aula. E no final você tem o alvo, aquilo que você projetou, e que Deus projetou para você. Então lá é a glorificação. Nós trabalhamos isso normalmente nas pregações, nós falamos de uma salvação, nós falamos de um processo nessa terra e nós falamos de um resultado final, que é a glória de Deus. Então ele trabalha nessa perspectiva. Santificação inicial é a porta, santificação progressiva é o caminho e santificação final é nosso corpo glorificado. Um outro autor que também faz uma diferença interessante, chama-se John Bevere. Ele tem um livro muito interessante também, que vale a pena ser lido, chamado Kryptonita, o que rouba a sua força. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai falar de uma santidade posicional e uma santidade comportamental. Ele faz essa distinção, só para a gente entender aqui essa parte inicial. Então, a santidade
posicional. John Bevere fala, é aquilo que eu estou dizendo aqui para vocês sobre essa novidade de vida, a fase inicial, ou o que o Luciano Subirá chama de porta. Então, você se posiciona, você, após o Evangelho, você aceita pela fé, e aí você se posicionou. Ok, a partir daí você entra numa segunda fase chamada santidade comportamental, é onde Deus vai começar a agir e trabalhar muitas coisas na nossa vida. Eu quero concluir essa aula com o texto de 1 Tessalonicenses, um pouquinho para frente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Então, e 2 de Pedro, lá no finalzinho mais, depois de Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nele há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Então, Pedro e Paulo, né, eles estão falando de uma vida inteira, uma vida levada a sério no aspecto de sermos separados e sermos usados para Deus, né? Volta lá na outra aula, queridos, e assista para você entender melhor o que significa o termo santificação, tá certo? E nessa aula você tenha em mente, há uma novidade de vida para você e para mim nessa santificação inicial. Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua semana, que hoje o culto, onde quer que ele se realize, ou da forma que ele se realize, seja sempre para Deus, em nome de Jesus. Abraço.